Agora sim, nós vamos conversar com Edson Cipriano. Eu estava falando, mais de 17 anos na profissão? Mais de 17 anos, de SAMU, especificamente. Nossa, gente no SAMU. E deve ter visto muita coisa. Muitas histórias para contar. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Nós te convidamos hoje para o programa porque quando a gente fala de engasgo, vem na mente da gente o quê? Algum objeto, um engasgo com bombons, principalmente as crianças, com leite materno muitas vezes, mas a gente sabe que engasgo acontece de várias formas. Acredito que tenha muitas histórias, né? Sim, com de certeza. engasgos, não tem? Com certeza. Nossa. Principalmente nos extremos da vida, né? O recém-nascido, a criança de 1 ano, e o idoso, que já tem algum comprometimento sistêmico, né? E aí eu estava agora há pouco falando de algumas doenças, como por exemplo, quando a gente tem um problema na tireoide. Todo mundo tem tireoide, homens e mulheres têm tireoide. E a gente sabe que muitas vezes você vai ter um problema nela. Ou você tem o hipertiroidismo ou você tem o hipotiroidismo. E por incrível que pareça, quem tem problema na tireoide, vira e mexe tem engasgos. Não acontece? Positivo. Pela mudança da anatomia, não é dela? Pronto. E tem gente que engasga também por causa do refluxo. Às vezes você está dormindo, tirou aquele cochilinho, principalmente pessoas que costumam almoçar e acham que depois daquele almoçozinho, não esperam nem muito tempo, vão dar aquela cochilada. E tem o refluxo, às vezes acordam com a sensação de engasgo. Isso também acontece, né? Com certeza. E esses engasgos, eles podem se tornar graves naquele momento, né? Dependendo da quantidade da obstrução da via aérea, não é? E se o paciente estiver sozinho, pode comprometer, pode fazer uma asfixia. Pronto. E aí a gente sabe que muitas vezes quando isso acontece, ou tá só com a mãe, ou tá sozinho, ou até mesmo não tem ninguém ali por perto. Até para chamar é difícil na hora do engasgo, né? E as pessoas devem observar. Mas isso acontece muito em crianças, acontece em pessoas adultas e de terceira idade. Vamos ensinar para quem está em casa como essas manobras podem acontecer. E o antes, quais são os cuidados que as pessoas devem ter antes das manobras? Primeira coisa, em qualquer situação de emergência, não só no engasgo, mas duas coisas são essenciais. Primeiro, tentar manter a calma. Ai. Ou chamar a pessoa mais calma que tiver na família, né, para te ajudar. Segunda coisa, pedir ajuda. Pede alguém para ligar para o 192, que se não der tempo de chegar, pelo menos o profissional que está lá na linha vai te orientar o que é que você tem que fazer. Então, é manter a calma, pedir ajuda. 192, em 1 minuto, você está com 30 segundos, está falando com um profissional médico que vai te orientar as condutas até a chegada do socorro. Seu Edson, geralmente quem está passando pelo engasgo corre o risco, às vezes, de não ter ninguém por perto. E eu nunca vi esse tipo de pergunta ser feita. Como essa pessoa que está passando pelo engasgo, ela deve agir? Tem uma forma de poder dizer assim, como a pessoa deve... Porque na hora o desespero é grande. Excelente pergunta, Vanusa, porque todas as manobras que eu vou fazer aqui, que eu vou ensinar aqui, que eu vou fazer, é para simular uma tosse. Sim. Então, no engasgo, a conduta mais adequada é a pessoa provocar tosse, tentar tossir para tentar eliminar. Sozinha é o primeiro passo que ela tem que fazer. Primeiro passo é ele tossir. O que eu vou fazer aqui é simular uma tosse. Pronto, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque geralmente as pessoas falam como outras pessoas podem ajudar quem está engasgado. Mas e se tu não tem ninguém para te ajudar naquele momento e você está desesperado? Como você deve agir naquele momento? Porque a primeira coisa que a pessoa sente é o desespero. Pois não é? Mas é isso que eu te falei, é manter a calma, pedir ajudas. E se você estiver sozinho, tenta simular o mecanismo da tosse, né? Que a tosse é que elimina qualquer obstrução da via aérea. Tá vendo só? Primeiro passo para quem está engasgando. Você sozinho começa a tossir. Porque até para você pedir ajuda, você tem que dar o primeiro passo. Porque senão você não consegue. Tem gente que nem entende quando a pessoa está tentando falar que está ali no engasgo. Tem pessoas que até perceber que você tá com engasgo, já passou muito tempo. Tem uma expressão que a gente denomina de expressão mundial do engasgo. Essa posição, se você tem que fazer isso aqui também, as próprias pessoas, né? Que está engasgando. Você fazer isso aqui, vai perceber que você hoje também está precisando de o primeiro passo para avisar para uma pessoa. É que a expressão do engasgo é no mundo inteiro, né? Tem gente que faz assim, começa e muitas vezes não demonstra essa tosse. Vamos explicar para quem está em casa? Na prática, Vamos seria? Lá. E se o senhor quiser ir falando e explicando, fica à vontade.
Então vamos começar com a criança. Sim. É o lactente, que é a criancinha que tem menos de 1 ano de idade, que é mais frequente, principalmente no primeiro ano, né? Certo. E 90% até 7 anos de idade, os engasgos acontecem até 7 anos de idade. Sim. Líquidos, a criança está amamentando, engasga com leite da mãe. Então a manobra é muito simples. Hoje a gente apenas orienta a mãezinha apenas a elevar a criança até a altura dos seus olhos e fazer uma compressão aqui, uma fricção no tórax da criança. Olha que Já é interessante. suficiente, em 90% das vezes, sendo líquido, se é só o leite, se é só algum suco, algum chá que a mãezinha ofereceu, segurar a criança na altura dos olhos da mãe e fazer essa fricção no dorso é suficiente para desengasgar a criança. Se a mãe percebe que não está havendo desengasgo, que a criança não começa a chorar, que é um ótimo sinal. Quando a criança chora, é sinal que desobstruiu a via aérea, não é? Então, se a criança não chora ou se a mãe tem a convicção de que é um objeto sólido impactando na via aérea da criança, apoia a mãozinha aqui no queixo da criança. Eu gostaria, só um minutinho, eu só queria que tirassem as informações que a gente tem na telinha, tá bom? Nesse exato momento, e que mostrasse o bebê realmente de forma bem nítida, para que a gente pudesse explicar. Pronto. Certo. Obrigada, meninos. Apoia as Sim. mãos aqui no queixo da criança. Sim. Cuidado para não colocar fechando o rosto da criança, porque tem que sair algum corpo cheio que tiver. Apoia, coloca a criança apoiada na perna do cuidador, da mãe e coloca aqui as 2 omoplatas, 2 ombros. No meio nós vamos fazer esse soco com essa superfície da mão. 1, 2, 3, 4, 5. Viramos a criança, apoiamos a nuca da criança sobre a nossa perna e aqui entre um mamilo e outro, compressão. 1, 2, 3, 4, 5. Observa se o corpo estranho saiu. Não saindo, a gente vira a criança novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Viramos a criança, observamos se o corpo estranho saiu. Se tiver saído, se observar a presença do corpo estranho na via aérea da criança, a gente nunca coloca só um dedinho. Com 2 dedos ou dedo em pinça, com um dedinho só eu posso introduzir mais o corpo estranho. Com o dedinho, os 2 dedinhos em pinça, eu vou na boca da criança e tiro o corpo estranho. Enquanto a emergência está vindo. Enquanto a emergência está vindo. Às vezes a gente consegue fazer isso antes de chegar o socorro. Nunca Só tem que perder saber fazer essa manobra. Essa né? manobra. Muito interessante. Então, jamais sacudir a criança achando que isso vai resolver. Não vai resolver, vai criar mais tensão. Ou né? batendo de forma errada. Pode batendo de forma errada e a gente pode fazer esse corpo estranho cair direto no pulmão, né? Muito bom. Então essa pronto. manobra. Com líquido, da forma como o nosso profissional falou, você, o diretor, na verdade, médico do SAMU, você coloca a criança no teu olho, frente a frente, e faz aquela fricção, né? Atrás, nas costinhas ali. Até para você observar o aspecto da criança. Líquido. Com líquido. Se você está aqui olhando para a criança, percebe que a criança mudou de coloração, percebe que ela ficou largada, aí já é hora de mudar as manobras, né? Muito bom. E quando isso acontece num veículo, que a mãe está dirigindo e o filho está atrás no bebê conforto? Aí já dificulta Complicado, coisa, né? É complicado, porque ela tem que parar o veículo, tem que sair do veículo e retirar a criança. Vai ter que ter aquela paciência que o senhor falou. Vai ter que realmente respirar fundo, pedir fundo. ajuda se possível, né? Pronto. E fazer essas manobras, de preferência, ela vai para o banco de trás do carro, retira a criança. Muito bom. É uma situação angustiante, né? Muito bom. Como todo engasgo é angustiante. Vamos pro adulto agora? Maior Marcelo que já vai se posicionar aqui, mas a gente vem pra cá, né? Certo. Vamos aqui. Maior que 1 ano e para frente, o Sim. adulto, a gente vai se posicionar por trás da pessoa. Primeiro a gente tem que explicar que vai ajudar. Você tenta conversar, estimula ela a tossir, tussa. Se ela não consegue tossir, é porque está tudo obstruído. É um engasgo total e ela tem pouco tempo. Em questão de minutos, essa pessoa vai desfalecer, vai fazer uma parada respiratória. Então, se a pessoa não conseguiu tossir, eu vou para trás da pessoa, coloco a minha perna, entre uma perna e outra da pessoa, coloco a minha mão aqui, em punho, na boca do estômago da pessoa e vou fazer esse movimento. Eu vou puxar para trás e para cima.
Para trás e para cima. E fazendo com a movimento perna com esquerda. J, com a perna esquerda entre as pernas da pessoa para apoiar, né? Sim. Porventura, se essa pessoa vem a desmaiar, a gente já está aqui na posição de socorrer, de segurar essa pessoa, né? Se essa pessoa se desesperar e você não conseguir segurá-la dessa forma, ou isso não acontece? Pode acontecer e dificulta a manobra, né? Pode ser que a pessoa venha ao solo, que a pessoa perca o mesmo sentido, e a gente já tem que mudar e tratar como se fosse uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória. Mas só continuando aqui, então o movimento é esse. Eu vou fazer quantas vezes forem necessárias, aqui eu não vou rodar o paciente, vou fazer essa manobra, um J, né? Eu vou fazer como se fosse um J. A boca do estômago eu não vou apoiar na costela, de preferência que a minha mão dominante, a mão que eu tenho mais força, é que vai forçar o movimento. Eu fazendo isso aqui é suficiente para ele eliminar esse corpo estranho. Muito bom. E quando esse engasgo acontece somente, a Lorena trouxe um fato interessante, ela engasgou com gelo. Isso acontece, né? Pode acontecer. E como, por exemplo, os idosos, por exemplo, às vezes eles engasgam com a própria saliva, né? Isso já aconteceu com muitas pessoas, inclusive já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com várias pessoas aqui. E aí, nesse momento, é o mesmo procedimento? O engasgo só Com com adulto? Saliva, a gente pode ter uma abordagem mais simples, se é Sim. só a saliva, orientar o paciente a tossir, e a gente pode também simplesmente dar aquele soco aqui na região do Funciona, dorso né? do paciente. Se for um engasgo simples, só com líquido, com saliva. Muito bom. Funciona. A gente vai agora para o Marcelo? Marcelo, Ou o senhor ainda por tem favor. alguma informação para passar aqui? Eu queria mostrar Vem o pra Marcelo, cá, Marcelo. é bem Vem pra realista. cá. Eita, aí vai ser interessante. Vem para cá, Marcelo. O senhor precisa de mais espaço? Se Aqui for está, o aqui está caso. ótimo. Pronto. Então o Marcelo é vítima de engasgo, ele está naquela posição lá, Marcelo, asfixiado. Então eu vou chegar para ele e vou dizer, Marcelo, mantenha calma. Vanusa, chama para o SAMU 190, liga para o 192. Vou ligando. Enquanto eu vou tentar fazer aqui as manobras para reanimar o Marcelo. Eu vou ficar por trás de você, Marcelo. Vai apoiar, pode ser desconfortável aparentemente, mas a manobra é essa. Então eu vou fazer isso aqui e facilmente o corpo estranho foi eliminado. Pronto. E se caso o Marcelo, com esse engasgo, cai no chão? Se o Marcelo cai no chão... Marcelo, Vai, se você não se Marcelo. importar em cair, Vamos Marcelo... fazer de conta, seja um ator agora. Você está engasgado e você vai ter que... De repente você ali passa mal, não consegue ficar em pé e caiu. Vamos lá. Aí você cai, Pronto. desmaia. Então, eu já vou agir Sim. como se eu estivesse numa parada cardiorrespiratória. Pronto. Então, o movimento é aquele. Eu vou comprimir o tórax do Marcelo, 30 compressões por minuto. Aliás, 120, 100, acima de 100 compressões por minuto. A cada 30 compressões, eu paro e olho para a via aérea do Marcelo. Eu faço 30 compressões de pelo menos 5 centímetros, né? E cada vez que eu fizer essas 30 compressões, eu vou aqui na boca do Marcelo e tento pinçar esse corpo estranho. Nada de virar para o ladinho. Depois que ele eliminar o corpo estranho, eu vou virá-lo para lá. Enquanto não eliminar... Enquanto não, porque ele está asfixiado, né? Se ele está asfixiado, eu vou fazer compressões. E a cada 30 compressões que eu fizer, essas compressões de no mínimo 5 centímetros, né? Cada compressão que eu fizer, cada 30 compressões, eu vou na via aérea do Marcelo e tento pinçar esse objeto que ele tenha. Doutor, obrigada, viu, Marcelo? Foi Obrigado, muito Marcelo. bom. Maravilha. Valeu, obrigado. Muito obrigada, meu querido. Diretor, eu faço uma pergunta para o senhor que eu acho que muita gente faz, deve ter feito. E quando, na verdade, você está ali naquela situação toda e não conseguiu de jeito nenhum eliminar? Quase sempre isso pode acontecer, ou algo, por exemplo, do tipo, o que você não deve fazer? Aquela história de sacudir o paciente, de mandar beber água, beba água, ele pode jogar aquele corpo estranho mais para dentro do pulmão. E piorar ainda mais a situação. Ou ele ficar numa outra parte que de repente não vai nem conseguir tirar mais. Vai ter que ir para um hospital, vai ter que usar aparelhos, equipamentos, né, para broncoskopia, para tirar esse corpo estranho. Diretor, você tem algo para falar? Fica à vontade. Eu queria um minuto, por gentileza. Hoje nós estamos encerrando no SAMU, vamos fazer a colação de grau de uma equipe, de um grupo de crianças de 8 a 12 anos, que é um projeto lindo chamado Projeto SAMUzinho. É um projeto onde a gente ensina algumas noções, primeiro, de cidadania, o uso adequado do serviço público, o uso do 192, ensina sobre leis do trânsito e, principalmente, cuidados. Um dos cuidados que a gente ensina para essas crianças é em situação de engasgo, como é que elas devem agir, qual o número que elas devem ligar. Eles aprendem como é que identifica uma suspeita de um infarto, como é que eles identificam um AVC. E essas crianças são
pegam essas informações com muita facilidade e eles são multiplicadores. Eles vão chegar em casa querendo mostrar para o pai, querendo mostrar para a mãe. Na escola amanhã eles vão chegar querendo ensinar os coleguinhas, não é? Então é um público muito bacana para ser trabalhado e é um projeto muito bonito. E a gente vai abrir amanhã o edital para a nova turma do SAMUzinho. Quem pode participar? Crianças de 8 a 12 anos, independente de escola, independente de classe social, qualquer criança pode participar. A partir de amanhã, procure lá no SAMU Teresina Oficial, na parte no Instagram, que vão estar as orientações para a inscrição para a nova turma do SAMUzinho. Muito bom. Eu quero agradecer ao diretor por ter tirado o seu tempo para estar aqui com a gente. Que Deus te dê muita saúde. Continuem fazendo esse trabalho belíssimo. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Tá? Tem como seguir o Instagram também, né? Tem, SAMU Teresina.oficial. Muito obrigada. Obrigado.